7, nós estamos ao vivo de São Paulo para todo o Brasil, para transmitir mais uma palestra online através do VET Smart TV. O meu nome é Thiago De Rogatis e eu sou o seu apresentador. O VET Smart TV é uma iniciativa dos aplicativos e sites VET Smart para oferecer gratuitamente a clínicos de pequenos animais e estudantes de medicina veterinária conteúdo técnico atualizado, em parceria com as principais empresas do setor. Esta noite transmitiremos a segunda de 5 palestras do Fórum Online de Dermatologia, que ocorre neste mês de junho. O tema desta noite será a nova abordagem das dermatopatias parasitárias. Todos que estão assistindo ao vivo receberão, através do e-mail cadastrado no VET Smart, o certificado de presença online. E vale lembrar que o nome do seu certificado será exatamente o nome que você cadastrou no VET Smart. Então, se você deseja atualizar o seu nome, acesse a área de cadastro no VET Smart, pelo aplicativo ou pelo site, e faça a sua alteração. A transmissão de hoje tem o patrocínio do Prontuário VET Smart. O Prontuário VET Smart é um sistema online inteligente para a gestão de pacientes do médico veterinário brasileiro. Através dele você poderá conduzir consultas completas com total suporte e facilidade. Você poderá também criar e gerar documentos de forma intuitiva e rápida. O novo site Prontuário VET Smart também será integrado com um novo aplicativo que permitirá realizar todo esse controle também por smartphones e tablets. E o melhor de tudo isso, totalmente grátis. Você acompanhará o lançamento deste novo produto através dos canais digitais do VET Smart. Aguardem novidades em breve. Essa palestra também tem o apoio da empresa Delta Life, que vai realizar o sorteio de uma câmera microscópica digital. Esta aí que está aparecendo na tela para vocês. Para participar, basta se cadastrar e assistir ao vivo aqui com a gente a transmissão de hoje. Nós vamos divulgar o nome do vencedor no final dessa transmissão. A Delta Life é pioneira em equipamentos hospitalares para uso veterinário, desde sua fundação em 2007. Trabalha sempre com alta tecnologia para atender às necessidades do médico veterinário por todo o Brasil. E o médico veterinário convidado para a apresentação de hoje é o professor Bruno Pietro Luongo. E eu vou falar um pouquinho do currículo do professor Bruno. Ele é médico veterinário graduado em 2007, especializado em dermatologia veterinária. Ele é mestre em clínica médica com enfoque em dermatologia veterinária. Ele é professor da pós-graduação em dermatologia veterinária na unidade AMB Morumbi, coordenador adjunto da pós-graduação em dermatologia veterinária na AMB Morumbi. E é também responsável pelo serviço de dermatologia do Hospital Veterinário, também na AMB Morumbi. E ao longo da apresentação de hoje, você pode enviar suas perguntas por WhatsApp, para o número que vai aparecer aí na sua tela. As perguntas serão encaminhadas para o nosso palestrante para serem respondidas posteriormente. Bom, e eu vou passar a palavra agora para o professor Bruno Pietro Luongo, que vai conduzir a sua apresentação a todos vocês. Boa noite, professor Bruno. É um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Boa noite, Thiago. Boa apresentação. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço a VET, ao Smart VET, por ter feito o convite para a gente. E vamos falar um pouquinho sobre dermatites parasitárias. Dentro das dermatites parasitárias, a gente tem uma gama de diversas doenças, mas com certeza aquela que tem a maior prevalência dentro da clínica é a sarna demodécica. A sarna demodécica que há anos causa arrepio, tanto nos clínicos quanto nos proprietários. É uma doença muito estigmatizada, principalmente pelo seu nome
um pouco fora de contexto, né? Os proprietários conhecem a doença como sarna negra, que é um termo muito utilizado popularmente e que se refere aos pacientes que avançam na doença, que geralmente vão adquirindo um aspecto de hiperpigmentação, de melanodermia, que faz com que a pele fique enegrecida, daí o nome sarna negra. Mas o termo mais indicado é a sarna demodécica, demodiciose canina ou até demodicidose canina. Muito utilizado o termo demodicose, que deve ser evitado. É um termo traduzido erroneamente há algum tempo, popular em diversas regiões do Brasil, mas a gente deve evitar esse termo. O termo mais adequado seria sarna demodécica ou demodiciose, como eu vou falar bastante ao longo da apresentação. Muitas coisas são estigmatizadas dentro da doença. O proprietário muitas vezes tem mais medo, tem mais pavor da sarna demodécica do que doenças mais complexas de serem tratadas, como por exemplo a dermatite atópica. No entanto, o diagnóstico, apesar de fácil e o tratamento hoje mais facilitado ainda com as técnicas modernas de terapia, ainda é um desafio para muitos clínicos. Infelizmente, muitos clínicos têm dificuldade em fazer o diagnóstico da doença e existem falhas ainda no conceito da doença. Muita gente atribui conceitos errôneos, conceitos antigos. Isso faz com que a doença continue sendo subdiagnosticada. Muitos pacientes, infelizmente, não têm o diagnóstico correto, não têm a terapia correta. Isso faz com que os cães venham a desenvolver a forma generalizada da doença. Sempre se fala na graduação, quase todos os clínicos aprenderam na graduação que quase todos os cães têm o Demodex na pele. Isso não quer dizer que todo cão vai desenvolver a doença. Uma coisa é o ácaro, que faz parte da microbiota dos cães. Outra coisa é alguns cães que têm alguma situação que favoreça a proliferação do ácaro na pele, desenvolvendo em si as manifestações clínicas da doença. Então é importante a gente entender o que é o ácaro presente na pele e o que é a doença em si. Essa pergunta, que eu chamo de a pergunta do milhão, todo ácaro tem o Demodex na pele? Muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas. Será que é verdade? Será que não é verdade? Muitos trabalhos recentes procuraram elucidar esta pergunta. A gente tem aqui um trabalho feito pela doutora Alessandra Fondati, onde muitos cães, em torno de 70 cães, 78 cães, foram submetidos a 5 exames parasitológicos cutâneos, 78 cães ígidos, sem qualquer tipo de manifestação clínica da doença. E a doutora Fondati encontrou uma prevalência de apenas 5%. Um cão apenas apresentava Demodex na pele. E aí a pergunta se acentua, mas então será que realmente todo cão tem o ácaro na pele? Um outro trabalho feito pelo Dr. Ivan Raveira e pelo professor Luiz Ferrer, tentou elucidar essa pergunta de uma maneira diferenciada. Eles desenvolveram técnicas de PCR para detecção do DNA desses ácaros. E esse trabalho comprovou que uma grande quantidade de cães saudáveis, cães ígidos, que não manifestavam qualquer tipo de lesão ou de manifestação cutânea, apresentavam, sim, o Demodex na pele. Então, a técnica de PCR empregada pelo professor Ferrer comprovou a teoria secular que todos os cães apresentam, sim, o Demodex na pele. Então, vem a segunda pergunta do milhão, ou a pergunta do milhão 2, o retorno. Se todo cão tem o ácaro na pele, então por que só alguns animais manifestam a doença? Essa pergunta é frequente em todos os cursos que a gente ministra e a resposta está ligada a vários fatores, alguns não muito elucidados, outros um pouco melhor elucidados. Mas a patogenia da doença, aparentemente, alguns cães apresentam uma proliferação a mais do ácaro. O sistema imunológico, como a gente vê nesse trabalho publicado pelo professor Ferrer, agora em 2014, a patogenia da doença envolve vários caráteres
morfofisiológicos, morfofuncionais, genéticos do paciente. E alguns cães vão apresentar uma proliferação a mais de Demodex na pele que o sistema imunológico não vai ser capaz de controlar. Então, esse trabalho, em síntese, ele fala sobre o componente imunológico, uma disfunção dos linfócitos T, que seriam os responsáveis para produzir algumas citocinas importantes para controlar o aumento de população do Demodex na pele. Esse componente genético, ele é herdado por alguns animais. E uma definição do clássico Dennis Scott, de 2001, diz que é uma doença multifatorial na qual fatores genéticos, imunológicos, parasitológicos, da ecologia cutânea e do ambiente estão envolvidos em diferentes graus. Então, a gente tem, novamente, Demodex contra sarna demodécica. O ácaro chega à pele de todos os cães a partir do momento em que o filhote nasce e começa a se amamentar na sua mãe. Então, o contato direto com a mãe transmite, independente se a mãe é saudável ou se ela já apresentou a doença. O ácaro vai chegar à microbiota do filhote. A partir daí, a gente tem um mecanismo complexo. Os queratinócitos, que são as células do epitélio pavimentoso da epiderme, eles são capazes de reconhecer a presença do ácaro através de receptores imunológicos presentes nos queratinócitos, que nós chamamos de Toll receptores. Esses receptores, eles conseguem identificar o exoesqueleto de quitina do ácaro. E isso ativa uma resposta inata imunológica do paciente. Essa resposta imunológica inata, ela vai fazer o controle da proliferação dos Demodex na pele. Outras substâncias presentes nos Demodex também podem ativar o sistema imunológico pela parte adquirida da imunidade. Então, algumas lipases, algumas proteases presentes no ácaro também vão estimular a produção de interleucinas, geralmente através do complemento CD28 pelos linfócitos T, que vão suprimir a presença do ácaro. Por algum motivo não claramente elucidado, mas ligado à genética, alguns cães não conseguem fazer esse controle. Os ácaros começam a se proliferar. E o trabalho fala na exaustão dos linfócitos T. Os linfócitos T não dão conta de produzir tanta interleucina, tantas citocinas para fazer o controle do ácaro, e o ácaro acaba se proliferando de maneira exorbitante na pele. Nesse momento, o paciente vai manifestar a doença. Os cães em que os linfócitos são capazes de se manter ativos, de produzir citocinas, de produzir as interleucinas, esse cão não vai manifestar a doença. Apesar de ter o ácaro na pele, o ácaro não vai desencadear a doença no paciente. Muito se fala também sobre a etiologia, sobre o próprio Demodex. O Demodex, na verdade, é um ácaro considerado até há um tempo atrás a presença do Demodex canis como sendo o causador da sarna demodécica dos cães. E há um tempo atrás começaram a surgir trabalhos que mostravam alguns clínicos e alguns pesquisadores começavam a encontrar ácaros com uma morfologia diferente daquela tradicional do Demodex canis. Então se fomentava a existência de novas espécies de Demodex. Alguns trabalhos formularam hipóteses com nomes, por exemplo, como Demodex indiae ou Demodex cornei. Isso já não é tão recente. Por exemplo, em 2001, um trabalho japonês já propunha a existência de uma nova espécie de Demodex. E muito se falava se de fato era uma nova espécie, se era uma variação dentro da espécie. E depois de tanta especulação, novamente, aí vem do Demodex indiae, que é um Demodex que tem uma morfologia um pouquinho mais alongada, tem um abdômen um pouco mais comprido do que o Demodex canis, e aí existia uma comparação. Então a gente tinha, como a gente vê na imagem, o Demodex canis, que é aquele que a gente está acostumado, o Demodex indiae, notoriamente mais alongado, com o abdômen mais alongado do que o Demodex canis, um ácaro maior em dimensões, e o Demodex cornei,
que teoricamente foi confundido inicialmente com fases larvais do ácaro. Muitos pesquisadores até diziam que era uma fase larval do ácaro, mas essa informação era contraditória, porque normalmente as fases larvais do Demodex apresentam 3 pares de pata, e o Demodex cornei apresenta 4 pares de pata, como um ácaro adulto. Cornei, esse nome ele foi atribuído ao Demodex, porque normalmente os raspados, os exames parasitológicos que encontram o Demodex cornei, são os exames de mais superficiais. Ele geralmente fica na camada córnea da epiderme. Por isso recebeu esse nome. Depois de tanta especulação, novamente, o Dr. Ferrer, num novo trabalho publicado, fez o sequenciamento genético através de técnicas de identificação do DNA mitocondrial, comparando as 3 ditas espécies. Esse trabalho resolveu a dúvida, porque ele encontrou um sequenciamento genético ligeiramente diferente. O Demodex indiae apresentava 76,6% de similaridade genética com o Demodex canis. Portanto, trata-se de uma espécie realmente diferente do Demodex canis. Já o Demodex cornei, por sua vez, apresentou uma similaridade de 97,8% a 99,6% de identidade ao Demodex canis, o que dá informação para a gente de que provavelmente o Demodex cornei seja a mesma espécie do Demodex canis. Então, resolvendo a dúvida, existem hoje, até o presente momento, o estudo revela que somente o Demodex indiae e o Demodex canis são os agentes etiológicos envolvidos. Falamos de agentes, vamos falar sobre as manifestações clínicas da doença. Uma outra dica, uma outra informação importante para todos os clínicos é sobre o prurido. O cão normalmente que apresenta a sarna demodésica, ele não apresenta prurido, exceto nos casos em que a sarna já se desenvolveu um pouco mais, os ácaros vão colonizando os folículos e isso facilita a entrada de infecções secundárias bacterianas, a famosa piodermite secundária. Normalmente, quando o cão manifesta a piodermite secundária à sarna demodésica, normalmente o paciente manifesta prurido, mas em tese, a sarna demodésica, a demodiciose, não é uma doença pruriginosa. Várias lesões são características da doença. Isso causa um pouco de confusão na cabeça do clínico. O clínico pode, muitas vezes, se perder pela manifestação vasta da doença. Classicamente, a doença apresenta hipotricose, que é a redução da quantidade de pelos, até a alopecia ou falacrose, que é a ausência total do pelame de determinadas áreas. Normalmente, a doença se inicia localizada, geralmente a região mentual ou mentoniana e a região de membros torácicos são os primeiros pontos a surgirem as lesões falacróticas ou hipotricóticas, ou seja, com diminuição do pelame ou até perda completa do pelame. Em alguns cães, a doença é bastante inflamatória. O parasitismo do folículo pelo ácaro vai ocasionar um processo inflamatório bastante evidenciado. E os pacientes têm bastante edema e eritema, que é aquele aspecto de vermelhidão da pele do paciente. Muitas vezes, as pápulas e as pústulas aparecem juntamente com a infecção secundária, mas não necessariamente. Como a doença é uma doença folicular, um dos nomes, inclusive, atribuídos à sarna demodésica é sarna pustular, justamente por esse aspecto de lesões sólidas, que são as pápulas de até 1 centímetro, elevações circunscritas de até 1 centímetro de diâmetro, e as pústulas, quando a gente encontra coleções líquidas, pequenas coleções de pus, geralmente localizada nos folículos pilosos. A presença de comedos, que é o acúmulo de secreção sebácea pela própria obstrução que o ácaro vai causar no folículo, ela é muito comum e muito evidente. O clínico deve estar sempre atento à presença dos comedos. Sempre que um paciente em idade juvenil apresenta comedos, investigar a sarna demodésica.
A desqueratinização, a descamação presente nesses pacientes também é bastante evidente. E as lesões podem, com o avançar da doença, migrarem do estágio de lesões localizadas para o estágio de lesões generalizadas, quando a gente encontra uma maior dificuldade na terapia. Sempre é interessante o diagnóstico precoce da doença. Quando as lesões evoluem demais, normalmente o tratamento se torna mais longo e mais complexo. Vamos dar uma olhada em algumas lesões importantes. Esse é um caso bastante grave de um paciente com um surto adulto, um paciente mais idoso, que apresentou uma sarna demodécica em função de uma imunossupressão causada por alguma doença concomitante, ou seja, uma comorbidade, que é a segunda situação que você pode encontrar na sarna demodécica. Existe a sarna demodécica propriamente dita, aqueles pacientes que apresentam a imunossupressão de ordem genética, mas eu posso ter, num paciente mais idoso, que apresente uma comorbidade importante, como, por exemplo, uma neoplasia, uma doença autoimune, ou que faça qualquer terapia em que seja necessária a utilização de medicamentos como glicocorticoides, como imunossupressores, como a ciclosporina, a azatioprina. Esses pacientes, por uma diminuição da imunidade geral, também podem ter manifestação da sarna demodécica, como é o caso dessa foto que a gente vê. É um cão idoso com uma comorbidade importante, apresentando uma sarna demodécica generalizada, já complicada por uma infecção bacteriana que é muito bem notada pela crosta milicérica aderida nas lesões. Essas crostas amareladas, que nada mais são do que concreção seca de pus, coleção purulenta, denotam para a gente uma infecção bacteriana secundária bem evidente nesse paciente. Normalmente, os pacientes mais jovens, eles vão apresentar esse tipo de manifestação. Lesões falacróticas, alopécicas, ou seja, com diminuição da quantidade de pelos em região de membros torácicos, muitas vezes até pélvicos, bastante lesão em região mentual, cervical, dorsal, como a gente vê na foto, um pitbull jovem com uma alopecia intensa nessa região cervical dorsal e até mentual, nos membros torácicos, uma evidente rarefação pilosa com bastante eritema, bastante edema. Um quadro mais clássico, um quadro mais tradicional, que é onde o clínico, ao bater o olho na inspeção, já vai pensar inicialmente na sarna demodécica. Sempre voltando ao mesmo ponto, a ausência de prurido sempre é relatada nos pacientes que apresentam as lesões inicialmente. A presença do prurido, ela vem sempre com a infecção secundária. Sempre a gente bate nessa tecla. Muitos clínicos iniciam terapias com cortisona, pensando no prurido desses animais, o que piora muito pela imunossupressão à doença. Nesse caso, a gente vê um cão com lesões na região perilabial, região mentual e até em região de face. Lesões alopécicas que já começam a apresentar uma hiperpigmentação, que é o característico da doença, que é o que leva a tal da conotação do estigma da sarna negra. Essa é uma lesão bem característica. Lesão em região facial, perilabial, mentual ou mentoniana são bem características dos pacientes com sarna demodécica. Mas algumas manifestações podem confundir um pouco. Por exemplo, esse cão tem uma manifestação generalizada, disseminada por todo o manto piloso, por toda a região dorsal, com lesões ligeiramente circulares, ligeiramente geográficas, que podem se assemelhar a outras doenças, como, por exemplo, a dermatofitose, o que gera confusão também em alguns clínicos. Por isso a importância da execução sempre dos exames parasitológicos, para a gente sempre evidenciar a presença do ácaro. É muito ruim quando um clínico, diante de um padrão lesional, institui uma terapia. O padrão lesional deve ser utilizado por nós clínicos como uma guia, como um preditivo de que essa doença é possível, mas é necessário realizar a confirmação. Essa foto é bem emblemática, porque mostra um paciente com lesões
que não são muito características de um paciente com sarna demodésica. Entretanto, tratava-se de um cão com sarna demodésica. A raça também é muito importante. A gente sabe que algumas raças são mais acometidas. O Golden Retriever não é uma raça tão acometida por sarna demodésica. Muitas vezes a gente não pode se deixar levar só por essa informação, da prevalência em determinadas raças. Os Bulls são muito acometidos pela sarna demodésica. Bulls Terrier, Pitbull, Staffordshire, Bulldog inglês, Bulldog francês, que hoje muito na moda, é comum que o clínico receba no seu consultório um desses Bulls com lesões alopécicas, lesões de hipotricose, lesões hiperpigmentadas, com pápulas, com pústulas. E é muito importante a realização dos exames parasitológicos para a gente confirmar o diagnóstico. O Shar-Pei, que é uma raça muito emblemática dentro da sarna demodésica, até porque ele tem uma característica cutânea diferenciada das demais raças. O Shar-Pei tem uma grande dificuldade em se concretizar o diagnóstico por uma característica fisiológica do paciente, da raça, que apresenta uma grande quantidade de mucina na derme desses pacientes, o que faz com que o raspado seja muito mais difícil de ser executado. Mas uma raça bastante acometida. A gente vê um cão típico de sarna demodésica com lesões generalizadas, a face notoriamente a gente percebe uma falacrose, uma alopecia importante, uma rarefação pilosa por toda a região dorsal do paciente, uma rarefação pilosa pelos membros do paciente, uma hiperpigmentação iniciando nas lesões, uma lesão clássica, tradicional de sarna demodésica. Diante de um paciente assim, é importante sempre a gente pensar em sarna demodésica. Um paciente jovem apresentando uma sarna demodésica generalizada, nesse caso a gente percebe o caráter inflamatório da doença, uma doença com um caráter inflamatório bastante notório, evidente em alguns animais. Esse animal apresenta um eritema muito evidente, um eritema bastante marcante, somado à alopecia e somado à idade jovem do paciente, nos leva também a pensar em sarna demodésica, que era o diagnóstico desse paciente. Outro cão com lesões não muito convencionais, fazendo o paradigma das lesões bem tradicionais, no caso desse Dachshund anterior, comparado com esse Boxer, as lesões não são completamente características, mas um clínico experiente, ao ver as lesões alopécicas, hiperpigmentadas, descamativas, tem sempre que pensar na sarna demodésica. Esse cão apresenta um padrão de lesões com configuração circular, lesões que são características de outras doenças, como, por exemplo, a dermatofitose. Mas, no caso desse cão, trata-se também de sarna demodésica. Por isso é importante estar atento à variabilidade que as lesões apresentam dentro da sarna demodésica. Também um cão adulto apresentando um padrão lesional. Outro cão apresentando, na verdade, aqui é o mesmo cão. Esse cão na fase inicial em que ele foi diagnosticado, onde ele apresentava as lesões alopécicas, com muito eritema, com presença de crosta melicérica, crosta hemorrágica, algumas lesões inclusive com perdas teciduais, lesões exulceradas, características de um paciente idoso com sarna demodésica, provavelmente um paciente com uma comorbidade. Isso é uma máxima dentro da clínica. Sempre que um paciente com uma idade adulta ou uma idade avançada, até um paciente idoso propriamente, apresenta a sarna demodésica, é importante a gente pesquisar uma comorbidade. Algo deve estar acontecendo nesse paciente. Se ele não faz uso de nenhuma terapia imunossupressora, é importante a gente investigar a clínica geral desse paciente, investigar através de exames complementares se não existe alguma comorbidade muito importante. No caso, essa é a foto do primeiro atendimento do cão e essa foto é depois, durante o tratamento, algumas semanas após o início do tratamento, em que a gente já percebe uma recuperação do cão, uma diminuição das lesões, mas ainda o aspecto de hiperpigmentação, característico da dita sarna negra, que é um termo que a gente deve abandonar. Quadro clássico
de cães jovens, com bastante lesão perilabial, lesão em região mentoniana ou mentual, com alopecia, eritema, crostas melicéricas, crostas hemorrágicas. Então, um paciente tradicional. Normalmente, o clínico, quando vê esse padrão lesional com essa localização num animal de idade jovem, imediatamente vai pensar na sarna demodésica. Falando dos bulls, os pitbulls sempre muito acometidos, aqui um pitbull já com uma forma um pouco mais avançada, uma doença já generalizada, com lesões em região de face, lesões em região torácica, lesões em região lombosacral, bem característica, com alopecia, eritema. Na foto às vezes é um pouco difícil de perceber, mas o paciente tem uma descamação importante, clássico característico da sarna demodésica. Olhando mesmo o paciente na região ventral, a gente vê região cervical ventral, rarefação pilosa, eritema, presença de crostas hemorrágicas e crostas melicéricas. Muitas vezes as crostas hemorrágicas vêm secundárias à escoriação do prurido causado pela infecção bacteriana secundária. Muito evidente nesses cães. Um paciente idoso, acometido por comorbidades como diabetes, hiperadrenocorticismo, levando a uma imunossupressão do paciente como um todo e o surgimento das lesões características, uma alopecia em região periocular, com bastante crosta melicérica, o mesmo paciente, a região de membros pélvicos desse paciente apresentando também áreas de exulceração, com bastante exudação de material até purulento por vezes, ou seja, um paciente com uma sarna demodésica já generalizada e com uma infecção secundária bastante evidente. Um paciente que apresenta comorbidades como diabetes e hiperadrenocorticismo, por essa razão, uma imunossupressão generalizada e o surgimento da proliferação do ácaro na pele. Em confronto, um paciente jovem com uma lesão extremamente clássica. Um paciente com lesões em região de face, região cefálica, bastante alopécicas, com bastante eritema, muita descamação, uma pequena exulceração onde foi realizado o raspado, na verdade, o exame parasitológico. Mas esse é um paciente jovem com lesões completamente tradicionais, clássicas. Isso que a gente tem que ficar atento. As lesões normalmente têm uma variabilidade muito grande. Isso que torna a dermatologia muitas vezes difícil e chata para muitas pessoas, né? Para mim, é divertidíssimo. Eu adoro dermatologia, eu tenho o maior prazer de atender esse tipo de paciente. Não tem coisa mais gostosa no mundo do que fazer um exame parasitológico e encontrar um ácaro. Quem passa por essa experiência na clínica sabe o que eu estou falando. E quando a gente fala em exame parasitológico cutâneo, muitas pessoas utilizam como sinônimo o raspado. Na verdade, o raspado é uma modalidade de exame parasitológico. O exame diagnóstico para a sarna demodésica é o exame parasitológico cutâneo. E a gente pode utilizar algumas modalidades. O raspado é uma das modalidades. O raspado cutâneo, tradicionalmente feito em todas as clínicas veterinárias, é a modalidade talvez mais conhecida e mais prevalente, todos os clínicos utilizam essa modalidade. Outras modalidades de exame parasitológico, como por exemplo o exame por fita adesiva, vem se desenvolvendo muito nos últimos tempos. Confesso que inicialmente eu utilizava mais um método de raspado e menos um método da fita adesiva. Hoje a gente utiliza praticamente de forma tão eficiente quanto a fita adesiva. A fita adesiva nada mais é do que uma fita não necessariamente dupla face, uma fita adesiva incolor do tipo que se encontra em qualquer papelaria, em que você coloca um pedaço de fita sobre a pele do paciente e faz uma pressão sobre a pele como se fosse um beliscão para tentar fazer com que os ácaros saiam do folículo e fiquem grudados na parte colante do adesivo. Existem algumas técnicas, muitos clínicos colocam essa fita diretamente numa lâmina de vidro, levam ao microscópio para evidenciar os ácaros. Eu, particularmente, utilizo 1 ou 2 gotas de óleo de imersão ou de potassa na lâmina
mergulho a fita com o material no óleo de imersão, o que facilita muito a evidenciação dos ácaros. Diminui a quantidade de bolhas de ar na fita e a fita acaba dando uma imagem para o clínico que está observando no microscópio praticamente idêntica à imagem que o raspado vai oferecer. O raspado tradicionalmente é feito com lâminas de bisturi, onde a pele do paciente é friccionada até que se atinja a derme, ou seja, até você conseguir provocar um sangramento na pele desse paciente. O material deve ser aplicado na lâmina de vidro, com auxílio de potassa ou até de óleo de imersão e de uma lamínula ou de outra lâmina. A gente procede à homogeneização da lâmina para a visualização do material no microscópio. É a técnica mais utilizada, mas uma técnica um pouco traumática para alguns indivíduos muito jovens ou de porte muito pequeno, como pinchers, como chihuahuas, raças pequenas ou filhotes. Muitas vezes a técnica da fita adesiva é menos traumática, é menos invasiva, se tornando mais simples e até para o proprietário uma conotação menos negativa durante a coleta do material. Outra modalidade de exame parasitológico é o exame parasitológico do pelame, onde o clínico simplesmente, nas bordas das lesões, faz a avulsão de alguns pelos, dispõe esses pelos de maneira organizada numa lâmina de vidro, com auxílio de óleo de imersão ou da potassa e outra lâmina, olha no microscópio e observa os ácaros normalmente nas bases dos pelos, né, na região dos bulbos dos pelos ou ao longo dos pelos, propriamente dito. É uma técnica também pouco invasiva, só requer uma retirada de poucos pelos da lesão, ao redor da lesão, o que torna o exame fácil e prático para o clínico de qualquer lugar. O decalque ou imprint, como era conhecido ou como é conhecido muitas vezes pelos clínicos, se aplica somente nos pacientes com lesões mais graves, pacientes que apresentem lesões exudativas, geralmente que têm a forma generalizada da doença. O decalque consiste simplesmente em, com uma lâmina de vidro, aproximar da lesão, aplicar a lâmina sobre a lesão com uma leve pressão, colher um pouco daquele material, daquela coleção purulenta, sanguinolenta, levar essa lâmina ao microscópio e identificar os ácaros presentes ali no material. Uma técnica simples, mas que se aplica somente aos pacientes com lesões exudativas. O histopatológico também pode ser utilizado. Alguns casos, ou por inflamação crônica, onde a pele se torna muito espessa, muitas vezes o diagnóstico, através desses métodos ditos anteriormente, se torna um pouco mais dificultosa. Isso se faz muitas vezes necessário para o clínico, para fechar o diagnóstico, o exame histopatológico. São raras as vezes que a gente recorre ao exame histopatológico, mas diante de um quadro muito característico, em que o clínico tem muita certeza, já empregou todos os métodos anteriores de raspado cutâneo, de fita, de tricograma, muitas vezes é necessário a utilização do histopatológico para a confecção do diagnóstico. Alguns trabalhos mostram para a gente, trabalhos antigos, uma eficiência dos outros métodos muito grande. Por exemplo, o método da fita adesiva, já em 2004, um trabalho acusava 100% de eficácia. E o método do exame parasitológico do pelame, que a gente chama popularmente de tricografia ou tricograma, com 94% de eficácia já em tempos pretéritos, aí em 1996. Então, esses métodos são muito efetivos, tão efetivos quanto o método do raspado. Entretanto, é importante que o clínico pratique, é importante que você comece a executar os métodos para desenvolver a técnica. É comum a gente observar algumas pessoas que têm medo ou que dizem não ter resultados positivos com a fita ou com o tricograma, mas na verdade é um pouco de insegurança por parte do clínico no momento da coleta ou até na hora da execução da leitura da lâmina. Com um pouco de prática, num paciente positivo, muitas vezes executar 2 métodos num paciente positivo, ou os 3 métodos, auxilia o clínico em desenvolver a habilidade nas técnicas. É muito importante a gente conseguir, com todas as técnicas, chegar ao diagnóstico. Como eu falei anteriormente, por exemplo, cães muito pequenos,
cães filhotes que apresentam algumas lesões em regiões como a região periocular, que são regiões difíceis de serem raspadas com lâmina de bisturi, é importante que o clínico exerça com maestria a técnica da fita, para conseguir retirar o material e conseguir fazer o diagnóstico. Isso é super importante. Esse gráfico é do trabalho da doutora Érica, comparando métodos de diagnóstico. Então, o exame parasitológico por raspado cutâneo apresenta uma eficácia até de 100%. O método do exame parasitológico do pelame, no trabalho da doutora Érica, encontrou quase 90% de eficácia. E o histopatológico, pouco mais de 90% de eficácia. Nesse trabalho, a gente vê que o raspado é um método mais eficiente, até mais eficiente do que o exame histopatológico. Mas, como a gente viu nos trabalhos anteriores, a fita apresenta 100% de eficácia, assim como o raspado. E o que a gente vê normalmente nesses exames? Esse é um exame feito por fita, a gente vê aí as formas dos ácaros, o Demodex canis, em formas adultas. Geralmente, quando a gente encontra essa imagem no exame, o clínico se toma por uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande, porque diagnóstico fechado, é o fim das dúvidas. Nessa lâmina, a gente observa algumas formas adultas do Demodex canis. Evidenciando um pouquinho mais de perto, a gente vê uma imagem de um ácaro adulto e uma forma ainda um pouco imatura. É importante estar atento às formas imaturas. Muitas vezes o diagnóstico se dá através da presença de apenas um ovo de Demodex. Muitas vezes num raspado ou numa fita, a gente encontra um ovo e não encontra praticamente nenhuma forma adulta. Onde há um ovo, existe uma forma adulta. Então, ou raspar novamente, ou realizar uma nova fita para encontrar os ácaros adultos, mas esse paciente é positivo. Se eu encontrar um pedaço do Demodex, se eu encontrar meio Demodex, o exame é positivo. Eu devo tratar o paciente. E o bacana é quando a gente consegue encontrar lâminas com a família completa dos Demodex, né? Aí um folículo completamente parasitado, contendo inúmeras formas adultas, tá? A família inteira, papai, mamãe, titia, vovó, companhia limitada. É possível que a gente veja também, como nessa outro exemplo, uma forma adulta acompanhada por uma forma larval. Identificar as formas larvais, assim como identificar os ovos, é bastante importante, é bastante interessante quando a gente quer executar o diagnóstico. E agora, como que a gente trata a sarna demodécica? Esse continua sendo um grande tabu dentro da clínica. Eu percebo ao longo das palestras que a gente dá por aí que as pessoas têm muitas dúvidas sobre como tratar a sarna demodécica, qual o tratamento mais adequado. E hoje temos disponíveis no mercado novas terapias com muito menos efeitos colaterais. A terapia da sarna demodécica, eu acho que é responsável em partes pelo estigma da doença. Muitos cães foram eutanasiados em tempos pretéritos, há 20 anos atrás, talvez um pouco mais, em função da sarna demodécica, o que hoje para nós é um absurdo, se eutanasiar um cão pela presença da sarna demodécica. Mas infelizmente essa era uma prática comum em tempos pretéritos. Um pouco à frente, iniciaram a terapia com o uso de inseticidas, com organofosforados, com inúmeros efeitos colaterais. Muitas vezes os cães tinham o péssimo hábito de falecer, em detrimento desses tratamentos extremamente agressivos. Essas terapias, graças a Deus, caíram em desuso. Muitas vezes eram trabalhosas, com extremamente... o proprietário devia banhar o animal, executar um banho prévio, depois uma aplicação de um produto extremamente tóxico que fazia esses animais terem muitos efeitos colaterais, como cialorreia, como mioclonia, sonolência, como é o caso, por exemplo, do tratamento ortodoxo, tratamento clássico da sarna demodécica, pelo amitraz. Vejam que o tratamento do amitraz, aí eu utilizei até uma imagem mais ou menos contemporânea do tratamento. O amitraz,
que ainda é utilizado em alguns lugares, ele apresenta ainda uma certa eficácia, mas é um tratamento trabalhoso, muito longo e com muitos efeitos colaterais. O proprietário deve banhar o paciente antes, geralmente com shampoos à base de peróxido de benzoíla. Após o banho, o proprietário seca o paciente, faz a diluição da solução de amitraz e aplica sobre o paciente. Normalmente os pacientes apresentam cialorreia imediatamente após a aplicação e muitos apresentam sonolência, chegam a dormir até 1 ou 2 ou 3 dias. Efeitos esses muitas vezes agravados com vômitos, incoordenação, ataxia, que preocupa bastante o proprietário, inclusive o clínico. Pior ainda, quando o proprietário tinha a ideia brilhante de passar o amitraz e colocar o animal no sol para secar. A dilatação dos poros aumenta a absorção da medicação e faz o paciente ter efeitos colaterais mais evidentes ainda. Graças a Deus, esses tempos se encerraram. Posteriormente, uma grande revolução foi a chegada das lactonas macrolíticas, que ainda são considerados o tratamento ortodoxo, tradicional. A lactona macrolítica mais utilizada no tratamento da sarna hemodésica é, sem sombra de dúvida, a ivermectina, que ainda hoje é muito utilizada. É um medicamento que apresenta uma porcentagem boa de cura, 90% de eficiência na cura desses pacientes. Entretanto, uma medicação que apresenta também efeitos colaterais muito importantes. Sem falar numa característica das lactonas macrolíticas, que alguns cães que apresentam uma mutação genética, algumas raças que apresentam uma mutação do gene ABCB1, essa mutação faz com que a ivermectina ou as lactonas macrolíticas consigam atravessar a barreira hematoencefálica desses pacientes, causando efeitos neurológicos gravíssimos nesses pacientes. Normalmente, os cães das raças Collie, Border Collie, Sheepdog, Pastor de Shetland, Pastor Suíço, geralmente esses pacientes têm o péssimo hábito de falecer em contato com a ivermectina, o que não é muito recomendável para a saúde do paciente e para o veterinário que está prescrevendo. É importante a gente estar atento a essas raças sensíveis às lactonas macrolíticas. A ivermectina, apesar de antiga, ainda é muito utilizada e muitos clínicos ainda utilizam ela de maneira errônea. O protocolo de tratamento é de 0,3 a 0,6 miligramas por quilo CID, ou seja, todos os dias, e a terapia dura de 3 a 8 meses. Frequentemente eu encontro prescrições ou pacientes que não conseguem se curar da sarna hemodésica, que estão utilizando protocolos com ivermectina 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. O resultado disso é praticamente nenhum. Os trabalhos comprovam que esses pacientes que são submetidos a essa modalidade terapêutica com esse intervalo não têm resposta eficiente. E muitas vezes o clínico incrimina a ivermectina, mas o protocolo é que está errado. Continuando com as lactonas macrolíticas, a doramectina foi uma grande revolução. Também tem o problema da toxicidade nas raças com mutação do gene ABCB1. Entretanto, a porcentagem de cura, a eficiência da doramectina se mostrou um pouco superior à ivermectina, com 92% de cura. E comparando as lactonas macrolíticas, ela tem menos efeitos colaterais em relação à ivermectina. O grande problema da doramectina é que ela não tem liberação para ser utilizada em cães. É um tratamento que a gente chama heterodoxo. Um tratamento que não está disponível, não tem na bula da doramectina que ela pode ser utilizada para o tratamento em cães. Então é importante sempre que o veterinário converse com o proprietário, explique, faça termos de ciência com o proprietário na hora de prescrever a doramectina, o que pode gerar problemas durante o tratamento. Outra vantagem da doramectina em relação à ivermectina é que a doramectina, sim, pode ser utilizada
em doses espaçadas, em tomadas a cada 72 horas, e não todos os dias como a ivermectina. Isso é uma vantagem que, inclusive, ajuda na redução dos efeitos colaterais. Entretanto, a dificuldade de prescrição, porque não apresenta em bula, é um fator muito limitante. As milbemicinas também foram uma grande revolução. A moxicidectina, que foi a mais utilizada, durante os últimos 10 anos, a gente teve um sucesso de até 93% de cura nesses pacientes com a moxidectina. A moxidectina tem como vantagem poder ser utilizada nos pacientes, nos cães das raças sensíveis às ivermectinas, às lactonas macrolíticas. Então, diferente da lactona macrolítica, a milbemicina, como exemplo, a moxidectina, ela pode ser utilizada nos cães Collie, Border Collie, Sheepdog, Pastor de Shetland, enfim, sem nenhum problema. Entretanto, também é uma terapia heterodoxa. A gente não tem nesses produtos, na bula, a recomendação da utilização desses produtos em cães. Apenas um produto, à base de moxidectina, está disponível recentemente no mercado. Tem uma associação entre imidacloprid e a moxidectina, está disponível em bula. Portanto, o mais interessante de ser utilizados, que não têm indicação em bula, o clínico deve tomar cuidado, evitar e, se tiver que prescrever, ter o consentimento do proprietário, inclusive por escrito. Comparando efeitos colaterais das lactonas macrolíticas, e no caso da moxidectina, que é uma milbemicina, a gente vê que a ivermectina, em um trabalho realizado no Serviço de Dermatologia da Universidade Anhembi Morumbi, comparado com um trabalho realizado no ROVET, no Hospital Veterinário da USP, no Serviço de Dermatologia da USP, a gente percebe que a ivermectina apresenta 18% de efeitos colaterais, enquanto a moxidectina, 35% de efeitos colaterais. E a com menos efeitos colaterais foi realmente a doramectina. Mas a gente percebe que, além desses problemas que a gente comentou, de prescrição, de bula, etc., a gente ainda tem esses efeitos colaterais, que na maioria das vezes estão relacionados com ataxia, cialorreia, sonolência, muitas vezes vômito, cegueira temporária, no caso da ivermectina, enfim, efeitos colaterais que não são muito apreciados. E, graças a Deus, a gente está emocionado de falar das isoxazolinas, que é uma classe que revoluciona completamente a terapia da sarna demodésica. A gente tem algumas moléculas dentro dessa classe, o fluralaner e o sarolaner, que são as moléculas mais utilizadas atualmente no mercado, que também atuam nos canais de cloro dos ácaros, causando paralisia nesses ácaros, matando esses ácaros. E o grande ponto é a posologia. O paciente toma poucas vezes, algumas apresentações, o paciente toma um comprimido a cada 3 meses, com efeitos colaterais baixíssimos. E a gente ainda não apresenta nenhum tipo de toxicidade em raça nenhuma. Ou seja, aqueles cães com mutação do gene ABCB1 também podem fazer o uso das isoxazolinas sem nenhum tipo de problema. Existem alguns trabalhos já disponíveis para consulta de todos os clínicos, e o que mais emociona a gente, existem produtos já com a bula mostrando para a gente a indicação para o Demodex, o que é mais importante. Isso dá segurança para o clínico na hora de prescrever. O proprietário não tem como reclamar que não tem na bula. O tratamento é liberado para os cães com sarna demodésica. Então, esses produtos que têm a liberação em bula são preconizados, são preferidos hoje na gente por nós que trabalhamos com isso. E os trabalhos mostram para a gente, por exemplo, quanto ao fluralaner, comparado, esse é um trabalho recente, recém-publicado, que compara o fluralaner
com a imidacloprid mais a moxidectina. No caso, os comerciais Bravecto e Advocate. Esses dois produtos comparados, foi feito o experimento com 16 cães, todos positivos para a sarna demodésica através da técnica do raspado parasitológico cutâneo. Esses cães foram divididos em 2 grupos. 8 cães receberam uma dose única de Bravecto, 8 cães receberam 3 doses de Advocate, com intervalo de 28 dias. E aí os cães foram avaliados através de raspados parasitológicos e a quantidade de ácaros em cada raspado e a evolução das lesões, ou seja, a repilação. O trabalho mostra que o Flurarunner teve já uma eficácia de 99,8% aos 28 dias quanto à redução do ácaro. O tradicional, o Advocate, 98% em 28 dias. Ou seja, os tratamentos são eficazes e o Flurarunner se mostra muito eficaz na negativação do raspado parasitológico, dos exames parasitológicos. O produto se demonstra muito bom. Em 84 dias, aliás, em 56 dias, o Flurarunner já apresentava 100% de redução dos ácaros. Um trabalho que mostra uma eficácia notória do produto, com efeitos colaterais nulos, sem praticamente efeitos colaterais. Um outro trabalho, também recém-publicado, comparando o Sarolaner com a moxidectina mais imidacloprid, também mostra para a gente um grupo de 16 cães, 8 cães utilizaram o Sarolaner a cada 35 dias, segundo a recomendação, e 8 cães utilizaram o imidacloprid mais a moxidectina a cada 7 dias, que é uma nova recomendação terapêutica muito utilizada já fora do Brasil. Os animais foram avaliados quanto à redução também dos ácaros no exame parasitológico e quanto à melhora das lesões. Nesse trabalho, a gente percebe, eu fiz uma pequena edição da tabela para facilitar a visualização, que o Sarolaner, no dia 14, já apresentava 97,1% de eficácia, enquanto a imidacloprid com a moxidectina apresentava 84,4%. No dia 44, 100% de eficácia do Sarolaner contra 99,7% da imidacloprid e moxidectina. Então, em 44 dias, o Sarolaner foi capaz de negativar os raspados. E as lesões melhoraram muito em 59, em 74 dias. O tratamento se mostra muito eficaz, com recomendação de bula, o que é ótimo para o clínico veterinário. O clínico consegue ter o respaldo do laboratório na administração, na prescrição dessa medicação, e o proprietário não observa praticamente efeitos colaterais. De fato, a gente está diante de uma revolução na terapia da sarna demodésica. Partimos dos organofosforados, dos inseticidas extremamente tóxicos e chegamos a medicações hoje com posologia simples, um comprimido a cada 30 dias, um comprimido a cada 90 dias, que apresentam uma eficiência de 100% em menos de um mês. O resultado é comprovado pelos trabalhos científicos e a gente observa na prática. Realmente, a sarna demodésica é outra depois desse avanço. Queria agradecer a vocês, espero ter conseguido dar o recado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado à sua presença aqui com a gente hoje, obrigado ao professor Bruno Pietro Luongo. E agora chegou o momento da gente conhecer o sorteado que vai levar para a clínica uma câmera microscópica digital da Delta Life. Lembrando que só participa do sorteio quem se cadastrou e quem acompanhou a nossa transmissão ao vivo. Vamos ao sorteado, ou sorteada. Sorteado ou sorteada, professor? Não sei. Não sabe, né? Não sei. É uma resposta bem interessante, bem concisa. Priscila Monteiro, de São Paulo. Bom, parabéns, Priscila. É uma vencedora, então. E, bom, nossa equipe vai entrar em contato para o envio da câmera microscópica digital da Delta Life. Bom, eu queria agradecer, a nossa transmissão está chegando ao fim. Eu espero que o nosso conteúdo de hoje, o conteúdo que o professor Bruno trouxe para a gente, tenha sido de muita relevância para a rotina dos nossos colegas médicos veterinários,
por todo o Brasil. Eu agradeço em nome da Delta Life, do Prontuário VetSmart e de toda a nossa equipe. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E nos vemos quinta-feira que vem, neste mesmo horário, com a professora Rita Carmona, que ministrará ao vivo a palestra sobre os desafios do manejo das piodermites. Piodermites, é isso mesmo, estudo de casos. Uma boa noite a todos e até quinta-feira que vem.